Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Livro de Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura a partir do verso 26. Atos 8, a partir do verso de número 26. Atos 8, amados irmãos. Está escrito assim na palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o livro de Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado e o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram no pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e ele não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Amém, glórias a Deus. Te convido a curvar sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Senhor Deus, e a Tua Palavra que vai ser ministrada hoje. Nós cremos que a Tua Palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E Senhor Deus, é nesse sentido que nós oramos nesta noite. Que a Sua Palavra, Senhor, penetre nos corações. Que ela possa achar lugar em nosso ser, em nossa vida, para que, Senhor Deus, ela possa produzir o efeito para o qual ela está sendo enviada. Por isso nós te clamamos, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, glórias a Deus. Graças a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. Mas antes de falar especificamente desse texto, eu queria falar um pouquinho de história para os irmãos. Como assim falar de história? Eu quero falar de uma história que é pertinente muito a nós. Nós somos os cristãos que estamos inseridos no século 21, um povo que é assembleano, no nosso caso, que é pentecostal, mas que também tem os seus rudimentos na reforma protestante. Os irmãos sabem muito bem que dia 31 de outubro é celebrado o quê? Dia da Reforma Protestante. Eu brinquei na escola dominical, eu brinco aqui de novo. Se alguém falar Halloween, vai passar por um processo de puxão de orelha. Mas é celebrado o dia da Reforma Protestante. Portanto, nesse ano nós celebramos 503 anos da Reforma. E estes 503, na verdade, nós podemos colocar como um período ainda maior, porque muitos pré-reformadores existiram.
Homens como John Wycliffe, na Inglaterra, homens como John Hus, homens como Jerônimo Savonarola, Erasmo de Roterdã, enfim, muitos reformadores existiram na história da igreja. Mas é dada essa data como a data que Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, as 95 teses que debatiam várias questões dominantes da igreja católica, apostólica, romana, e ali demonstravam algumas suficiências que nós cremos. E nós cremos, inclusive, até o dia de hoje. E quando nós vamos fazer esse filtro da história, nós vamos ver que este homem chamado Martinho Lutero era um homem muito inteligente, cujo pai fez com que ele estudasse, queria que ele estudasse direito, e ele estudou durante um período, foi um bom professor de um período da universidade, mas em determinado momento, este homem chamado Martinho Lutero, ele estava ali e ele passou por uma chuva de tempestades no meio das florestas, porque não tinha pavimento não, irmãos, nem casas para se abrigarem. E no meio daquele turbilhão ele falou: olha, se por um acaso eu sobreviver a isso, eu entrego minha vida. E ele entregou então sua vida para ir para o convento na época. E ali naquele lugar, eu não vou contar a história toda, ele começa um desafio muito grande, que é o desafio de ler as Escrituras. E ele lê o livro de Romanos. E no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, fala que o justo viverá da fé. E aquilo marca o seu coração, martela a sua vida, aquilo molda os seus dias, molda o seu pensamento, irmãos. De tal modo, de modo tão efetivo que ele continua na sua vida, mas ele já não era mais o mesmo. Ele já não pregava a liberdade que pregavam outros. Ele já não estava fixado da forma que outros estavam. O que ele queria, na verdade, era falar da liberdade e da justiça pela fé. E de tal modo isso aconteceu na sua vida que um dia ele estava visitando Roma e pagando a sua penitência, subindo as escadas de joelho de Roma. Mas subindo as escadas de joelho, no meio da escadaria, ele ouve dentro do seu ser uma voz ecoar e dizer a ele: o justo viverá da fé. Ele para no meio da escada, levanta, desce a escada envergonhado, conta a história. E ele vai para a região onde ele estava, a região de Wittenberg, onde ele era ali o padre que celebrava as coisas. E ele começa a escrever, como um grande escritor que era. Ele escreve 95 teses e no dia 31 de outubro de 1517 ele fixa nas portas da igreja de Wittenberg. Por que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso porque ele queria debater, ele queria conversar com todos aqueles que ali passavam acerca da necessidade e da suficiência do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Depois disso ele passa por inúmeras perseguições, irmãos. Ele passa por inúmeras dificuldades. Ele é colocado, e muitas vezes ele é colocado contra a parede por conta de tantas e tantas vezes que ele passa por momentos de dor, de dificuldade, e quantas vezes ele é açoitado, ele é chamado a excomunhão pelo Papa, e tudo isso, irmãos, passa. Nós hoje somos sementes desse ato. E aí você pode te perguntar: tá bom, mas você leu a passagem de Filipe, e o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que eu enxergo nessa passagem, irmãos, os nossos 5 somentes que são tão falados e tão claros na nossa vida e que norteiam a nossa vida de protestantes, a nossa vida de quem é evangélico, a nossa vida de quem serve a Deus e não está ligado às penitências ou ao ditado papal ou nada disso. E é por isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Queria falar que somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e glória somente a Deus. É disso que eu quero falar, olhando para essa passagem. E eu te convido a permanecer com a Bíblia aberta, porque pode até parecer estranho, mas está aqui. E para falar dessa passagem, a gente vai contextualizar também essa passagem. Afinal, os irmãos sabem que aconteceu um fenômeno glorioso na igreja. O que aconteceu de tão glorioso na igreja? Ora, em primeiro lugar, Jesus Cristo veio à terra, que já é um fenômeno mais do que glorioso, né, irmãos? Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua graça.
Nós vimos a sua fidelidade, como diz João, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus habita entre os homens. Jesus, então, com 30 anos, ele é batizado por João Batista no Jordão. Ele começa o seu ministério, diz o texto de João também, que nem todos os livros da terra conseguiriam reservar e escrever todos os milagres que Jesus fez, tamanha a profundidade deste ministério, tamanha a glória deste ministério, tamanho o poder que Jesus trouxe em seu ministério. Mas esse Jesus, que foi recebido com gritos de glória, com gritos de honra em Jerusalém, depois de alguns dias, houve da população um grito de crucifica-o, crucifica-o, e esse Jesus vai à cruz, ele é morto, ele entrega a sua vida, porque muito mais do que ser morto, Jesus mesmo a deu por nós. Jesus entregou a sua vida, ele morre, e os seus discípulos, amados irmãos, os seus discípulos, eles estavam ali, como nós podemos declarar, como nós podemos dizer, eles estavam num momento de desesperança depois da morte de Jesus, porque eles criam num reino terreno. Eles criam em um rei que vem e que todos ali abaixaram seus ramos diante dele e falaram: bendito é o que vem em nome do Senhor, porque eles criam especificamente em um rei que iria criar um reino e um domínio ali naquele lugar. Então eles ficaram em desesperança. Basta ver, irmãos, os dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois no caminho de Emaús, eles iam falando, e eles iam conversando, e iam falando assim: você viu Jesus? Ele era tão bom. Você viu Jesus? Ele fazia milagre. Você viu Jesus? Ele ressuscitou gente, mas ele morreu. Ele não teve poder. Graças a Deus, Jesus apareceu a eles e disse: olha, deixa eu explicar para vocês. Você não sabe o que está escrito na Escritura? Está escrito que o Filho do Homem tinha que padecer isso, tinha que padecer aquilo, tinha que padecer aquilo outro. Jesus entra na casa. Os irmãos conhecem bem, não é esse o foco, mas o pão é partido, e quando Jesus dá graças pelo pão, quando ele vai partir o pão, ele começa a falar: opa, eu conheço esse partir de pão, eu conheço esse jeito, e é porque Jesus ali demonstra. E os dois discípulos falam: por acaso não ardia o nosso coração? Por acaso o nosso coração não ficava preenchido da presença desse Jesus? Aleluia. Ele está vivo de verdade. E diz o texto bíblico que ele continuou aparecendo por 40 dias com várias demonstrações aos seus fiéis da sua presença gloriosa entre eles. Aleluia. Mas passam-se 40 dias. Atos 1 vai nos declarar que chega o dia da grande despedida. E estão os discípulos reunidos. E os discípulos reunidos ali com 120 pessoas em volta de Jesus ali, e Jesus começa a dar instruções a eles. E eles começam a perguntar: mas o Senhor não vai restaurar o reino a Israel? Ele fala: não convém para vocês saber o tempo das estações que o Pai, pelo seu próprio poder, reservou. Mas eu digo para vocês uma outra coisa: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, e vocês vão me ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra, porque vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Jesus então é elevado, ele tem a sua ascensão ao céu. E ali os varões galileus ficam olhando lá, como um grupo de varões aqui ficam olhando lá para o céu, assim, meio abobado, irmãos, e falam: mas por que ele subiu? E aí aparecem lá dois varões, e esses dois varões, eles aparecem ali e falam: olha, porque vocês olham para cima, o mesmo Jesus que subiu aos céus, ele voltará, ele vai descer, como vocês não viram ir? Aleluia. Mas eles tinham algo a fazer. O que eles tinham a fazer? Ficar em Jerusalém. Eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles ficaram ali mais alguns dias, irmãos. Mas quase 10 dias em oração, clamando ao Senhor e buscando ao Senhor, para que o Senhor, o Deus da nossa vida, ele fosse e revestisse de poder, enviasse o Espírito Santo, o agitador, o paracleto do Senhor. E o que acontece, irmãos? Diz o texto de Atos 2, que eles estavam reunidos, quando veio do céu um vento, um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar outras línguas, e o Espírito Santo encheu os corações. E enchendo o Espírito Santo os corações, Pedro se levanta, começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Esse Pedro que havia negado, ele passa a receber graça de Deus, de tal modo que ele começa a pregar que o
começa a seguir, começa a caminhar, amados irmãos. E quando nós vemos logo na sequência, o capítulo 3 vai falar que Pedro e João subiam para a porta, subiam ao templo, e ali na porta do templo Formosa existia ali um coxo, e o coxo pede uma esmola, ele estende a mão, o coxo fala, me dá alguma coisa. Pedro olha para ele e fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Estende a mão para aquele coxo, o coxo levanta. O coxo levanta, ele entra no templo saltando, glorificando a Deus, e as pessoas ficam pasmas. Mas existia um grupo que não queria que o Espírito Santo e o poder de Deus só se manifestem. E estes pegam Pedro, pegam João e falam, no nome de quem vocês fizeram isso? Com a autoridade de quem vocês fizeram isso? E eles respondem com clareza, eles falam assim, olha, a gente fez isso no nome de Jesus. E no nome de Jesus eles são levados para serem julgados, são levados ao sinédrio. E Pedro se levanta e olha para aqueles homens com autoridade, poder de Deus, poder do Senhor, e fala, olha, vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem, mas eu não vou deixar de falar do que eu tenho visto e que eu tenho ouvido e tenho visto, eu não deixarei, eu não me calarei. Enquanto isso, a igreja estava reunida nas casas, estava clamando, Senhor, dá liberdade para que os seus servos preguem com toda a ousadia a palavra de Deus, enquanto o Senhor estende as mãos para curar e fazer sinais e prodígios no nome do Santo Filho Jesus, do seu Santo Filho Jesus. E diz que enquanto eles estavam orando, o Espírito encheu toda a casa em que eles estavam assentados e todos foram novamente cheios do Senhor. Essa é a igreja que prossegue. A igreja começa a crescer tanto, irmãos, que os problemas começam a acontecer. Naturalmente acontecem. E em Atos 6 vai falar que órfãos e viúvas começaram a ser um pouquinho deixados de lado, porque era muita coisa para os apóstolos fazerem. Eles não conseguiam dar conta de tudo. Mas por conta disso, o Espírito Santo dá uma estratégia para a igreja. E fala, olha, vamos fazer o seguinte. Convoque entre vocês 7 homens. E eles têm que ter qualidades. Eles devem ter boa reputação. Serem cheios do Espírito Santo. Cheios de sabedoria. E nós vamos constituir eles sobre este santo negócio. E eles vão e constituem a Estevão, a Filipe e a outros. Procópio, enfim, outros, amados irmãos. E constituem, mas Estevão logo de primeiro momento, já com 50, começa a pregar a palavra de Deus, começa a pregar a partir de Gênesis, vai até lá o final do Antigo Testamento, e Estevão é apedrejado e morto e se torna o primeiro mártir. Mas isso que poderia parecer algo ruim, irmãos, na verdade é plano de Deus, porque Deus deu uma ordem específica. Olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deste modo, Estevão é apedrejado, morto, mas a semente do sangue começa a brotar. Felipe, um outro diácono que ali havia sido instituído, ele vai, por ordem de Deus, ele desce até a cidade de Samaria para pregar Cristo. E descendo Filipe à cidade de Samaria para pregar Cristo, nós vemos o grande agir de Deus, e pessoas ali começam a receber o Espírito Santo. Começam a receber a palavra de Deus, começam a se converter em Samaria. Tanto que os apóstolos descem até lá. Mas a obra na vida de Filipe não termina ali. E aqui nós entramos no texto que nós lemos. Porque depois de Filipe pregar em Samaria, veio o anjo do Senhor até Filipe. E o anjo do Senhor fala, olha, você vai se levantar e você vai para a banda sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Naquele caminho que está deserto. E ele obedece, irmãos. Ele obedece. Diz o texto pura e simplesmente que ele se levanta e vai. E ali tinha um homem, um eunuco etíope. Ele estava regressando de carro. E ele estava de carro, obviamente carro de boi, viu? Antes que alguém pense ali que é uma Ferrari. Ele estava ali regressando de carro. E ele regressando ali, amados irmãos, ele estava lendo o livro de Isaías. E Filipe chega, ouve a voz do Espírito Santo e chega-se ao lado do carro. A
Aqui, irmãos, nós temos algo glorioso já da parte de Deus. Você pode, às vezes, se sentir triste, sozinho, isolado, mas eu quero dizer uma coisa. Olha, como uma única vida tem um valor tão grandioso para o Senhor. Filipe fez uma obra grandiosa em Samaria. É lógico, pelo poder de Deus. Mas ali muitos samaritanos ouviram e receberam a palavra de Deus. Mas depois Deus fala assim: não, Filipe, agora você tem uma obra específica. É com aquele ali. E você vai descer por amor que eu tenho àquele etíope. Deus se importa e valoriza a vida de cada ser humano. E cada um tem um valor muito grande para Deus. E por conta disso, Filipe tinha uma obra específica a ser feita. E ele se levanta e vai, irmão. Ele não tem medo de obedecer a Deus. Aqui eu paro e penso em Lutero, porque diz a história dele que quando ele tinha que se defender da excomunhão, ele se levanta e as pessoas falam: não, foge daí, Lutero, ele vai querer te matar. Ele fala assim: como eu posso ir contra a minha consciência? O que está escrito, eu não voltarei atrás. Porque quando você obedece à voz do Espírito Santo, quando você ouve o que o Senhor Jesus mandou fazer, quando você dá lugar, você então tem convicção de que está sendo levado, que está sendo conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. E por conta disso, você tem intrepidez, você tem ousadia, você tem coragem, irmão. É isso que aconteceu na vida de Filipe. Ele tinha certeza que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus estava o conduzindo. E ele se levanta e chega do lado do carro. E aqui eu quero ver o primeiro dos 5 somentes, irmãos, da nossa fé. Eu disse que a reforma protestante ela se baseia em 5 somentes, em 5 coisas que são suficientes. A primeira delas é somente a graça. Olha para a vida desse etíope. Olha como era um etíope esforçado. Você vai ver que esse etíope, ele havia saído do lugar onde ele servia a rainha. Ele havia pegado o carro, ele tinha ido para Jerusalém no tempo da adoração. Ele estava lendo a Bíblia. Se a gente fosse pegar e analisar a vida desse etíope, a gente falar assim: olha, é pessoa de primeira qualidade. Esse aí é bom mesmo. Porque tem tanta gente que está na igreja e não lê a Bíblia, não se esforça nem um pouquinho, não está nem aí com palavra e não quer saber de nada. Então a gente olhar com os nossos olhos e falar: esse é de primeira qualidade. Pois é, mas as boas obras desse etíope não podiam salvá-lo. Não era a boa intenção que ele tinha no coração, não era a vontade que ele tinha no coração que poderia salvá-lo. Não. Por isso, Deus, pelo Espírito Santo, guia Filipe para ir falar com ele. Aleluia. Quando nós falamos que somente a graça salva, irmãos, nós estamos dizendo que se eu posso fazer todo o esforço possível na minha vida, eu posso me matar de vir para a igreja, eu posso me matar de orar, eu posso me matar de fazer qualquer coisa dessa. Sem a atuação da graça na minha vida, eu serei como um barulho de lata vazia que não serve para nada. O Velho Testamento, no livro de Isaías, me diz assim, que as nossas justiças são diante de Deus como um trapo de imundícia. Ou seja, de nada vale o meu esforço sem a atuação da graça de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, porque é Deus vindo em nossa direção para produzir em nosso coração arrependimento. Veja o cuidado de Deus, porque Deus escala Filipe para ir em direção do etíope. Isso é demonstração de graça, isso é demonstração da graça, isso é demonstração do amor de Deus pela vida daquele etíope. E um dia a palavra de Deus chegou a nós, seja pelos nossos pais, seja por alguém que ministrou, seja por você passando na frente da igreja, seja de uma forma de um louvor, mas a palavra de Deus chegou ao seu coração, achou ali uma semente de uma terra boa, achou uma terra boa e germinou na sua vida. E eu quero te falar que o nome disso é graça, irmão. Aleluia. A graça alcançou a tua vida. Aleluia. A graça alcançou a minha vida. E nós somos salvos pela graça e não pelas nossas obras. Glórias a Deus. Eu podia ser bom antes da graça, você podia ser bom antes da graça, cumprir tudo certinho, mas só existe salvação somente pela graça. Aleluia. Seguindo o texto, disse que Filipe correu.
Ele correu. Aleluia. E correndo ele. E correndo Filipe, irmãos. Ele chega e ouve o que está lendo ali o eunuco, o etíope. E ele ouve. E ele, opa, conhece isso aí. Isaías 53. Ele chega do lado do cara e fala, e você, rapaz? Está entendendo o que você está lendo? Você compreende o que você lê? Você tem entendimento daquilo que você está fazendo? Mas a resposta do eunuco é basicamente, como é que eu vou entender? Se ninguém me ensinar. Como é que eu posso compreender? Se ninguém me explicar. Como é que eu vou saber se não falarem? O que está escrito ali em Romanos capítulo 10, que diz assim, como crerão se não há quem pregue? E como pregar se não forem enviados? Mas como está escrito, conformosos os pés daquele que anunciam a paz, daqueles que anunciam as boas novas, o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, olhar para o exemplo de Filipe e estar prontos, irmãos. Prontos a chegar em alguém, bater nas costas e falar assim, você entende o que Jesus Cristo fez? Você entende o que diz as Escrituras? Eu quero te falar que aqui nós podemos clara e absolutamente entender o segundo solo da nossa vida, o segundo solo da Reforma Protestante. Somente as Escrituras, irmãos. Não foi a tradição, não foi a lei farisaica, não foi nada disso que foi o que entrou no coração daquele etíope, mas foi a poderosa, a gloriosa, a eterna, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Aleluia. Somente as Escrituras, a palavra que não precisa ser atualizada, que não precisa ser colocada, mas a palavra de Deus é suficiente. Somente ela, irmão. Aleluia. Ele lia, e diz o texto que ele lia, foi levado como ovelha para o matador, Isaías 53. E Filipe começa a ouvir e fala, oh, palavra boa, oh, palavra gloriosa, dessa daqui eu entendo, dessa daqui já foi me revelado, os apóstolos me contaram, meu contato com Jesus aumentou, eu posso te explicar, meu querido. Irmãos, aqui nós temos um princípio norteador da nossa vida. O que salva o homem, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo ao Espírito Santo, pela palavra que é ministrada. Valorize então a poderosa palavra de Deus, valorize a gloriosa palavra de Deus, valorize a atuação penetrante da palavra de Deus. Glória a O Deus. que nós lemos em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus ela é penetrante, mais do que uma espada de 2 fios. Ela tem o poder de ir até a alma, dividir alma e espírito, juntas e medulas. É a palavra de Deus. Portanto, se você aqui está, continue, nunca despreze, nunca deixe de ouvir a poderosa palavra de Deus. Aleluia. E aqueles que não receberam a palavra de Deus, nunca deixem de aprender para poder ensinar e ministrar a palavra de Deus. Estas, quando vai promover a reforma religiosa, ele fala que ele colocou, ele propôs em seu coração ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Aleluia. São princípios que devem nortear a nossa vida. Nós precisamos entender que somente as Escrituras, amados irmãos, Aleluia. somente as Escrituras, e essa palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, como disse Billy Graham. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, porque ela é eterna. O salmista, inspirado por Deus, no Salmo 119, ele disse, para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, porque ela é aquela que nos conduz ao caminho do Senhor. Ela precisa ser bem interpretada. Nós precisamos valorizar o ensino dela. Mas graças a Deus, irmãos, por que esse princípio na reforma foi tão importante? Pense assim, irmãos. Você alemão, vamos ver, já pensou, você alemão, lá em Wittenberg. E aí lá, você ia, e em vez do padre falar alemão para você, ele começa a falar em latim. E ninguém entendia nada.
E aí as pessoas tinham que acreditar nas falácias que existiam por aí. Irmãos, preste atenção. O que acontece na reforma é um movimento pela palavra. Existe um movimento de amor pela palavra. Um movimento de prazer pela palavra. Olha, quantas pessoas não morreram para traduzir a palavra de uma língua latina para uma língua local, como a gente chama de vernáculo. Quantas pessoas não padeceram para isso? E hoje, a gente tem 18 Bíblias em casa, mas não é nenhuma. Tem algo errado que não está certo. A gente precisa amar a palavra, somente a palavra. E se você fala assim, eu não tenho vontade de ler a palavra, mas você tem vontade de ler outra coisa, então eu acho que tem algum problema. Mas não tem vontade de ler nada, aí então você tem outro problema. Mas irmãos, sabe por quê? Me desculpem a expressão, tá? É a expressão de um professor meu. Ele fala assim, o problema dos crentes atuais, acho que eu já disse aqui, é que a gente está vivendo, na verdade a gente fala mais S, mas eu vou ficar em 3 porque os outros são muito feios. A gente está vivendo um cristianismo de 3 S's. A gente está salvo, sentado e sossegado. Por isso que a gente não acha que somente as Escrituras. Por isso que a gente não valoriza as Escrituras. Irmãos, as palavras de Jesus podem produzir vida. Glória a Deus. E somente elas. E somente a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? E dentro da igreja, como ter vida se eu não ouço a palavra de Deus? Somente as Escrituras. Veja que aqui o texto é claro, que ele lia, enquanto lia o eunuco, ele estava ouvindo, e foi Filipe e começa a lhe explicar a Escritura, irmão. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu posso te falar que a pandemia impediu você de fazer muita coisa, mas a tua Bíblia continua no mesmo lugar. A minha também. Aleluia. E nós temos liberdade nela. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor por isso. E nós temos que, a irmã Carla pediu aqui, oração pela igreja perseguida. Se você for ler os órgãos oficiais, por exemplo, da China, você vai ver que lá na China, irmãos, eles não têm Bíblia. Existe uma igreja oficial evangélica que as pessoas podem ir, mas aquela igreja oficial agora saiu, acho que faz uma semana e meia, lá em alguns sites, que a igreja oficial começou a receber uma ordem governamental para que nos cultos lessem como se fosse um edital, cada editais do presidente lá, do imperador deles. Ou seja, nem no culto eles têm a liberdade de falar da palavra, e nós aqui, SSS, não podemos, irmãos. Nós temos que valorizar a palavra de Deus. Eu digo uma coisa, se ela não nos transformar, aí a gente está perdido. Que nós sejamos impactados pela palavra. Mas olhando para Filipe explicando, e as horas já não querem nos ajudar, olhando para Filipe explicando, Filipe explica claramente, ele fala assim, olha como é que diz o texto, ele começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Aqui tem o quarto, terceiro solo, terceiro somente, porque somente a graça que conduziu Filipe para falar com o eunuco, somente a escritura que o eunuco estava lendo e que Filipe começou a traduzir, e somente Jesus podia tirá-lo daquela situação, somente Jesus poderia transformá-lo de um modo glorioso. Aleluia. E por isso Filipe faz questão de falar assim, olha, sabe Gênesis fala de Jesus, sabe Êxodo fala de Jesus, sabe Levítico fala de Jesus, sabe Números fala de Jesus, sabe Deuteronômio fala de Jesus, também os profetas falaram de Jesus, os salmos falam de Jesus, a Escritura fala de Jesus, porque Jesus é o centro de tudo que existe. Aleluia. Mais do que isso, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus encarnada. Aleluia. E sabe do que você está lendo aqui, Etíope? Você está lendo que Jesus, ele foi esta ovelha que foi para o matadouro, como nós dissemos no começo. Ele morreu, foi crucificado, a multidão gritava contra ele, mas a sepultura não pôde retê-lo, e a glória dele
que você leu, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Deixa eu te fazer uma pergunta, você deu crédito? Ele não fez isso não, porque o próprio texto vai nos falar o que o etíope fez. O etíope foi ouvindo aquela palavra e ele entendeu o sacrifício de Cristo. Ele entendeu que não precisa de mediador, não. Você não precisa de mediador, você não precisa de santo nenhum, você não precisa de parente nenhum, você não precisa de padrinho espiritual, você não precisa de apóstolo nenhum, você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Oh, glória a Deus. Quando diz o hino da nossa harpa cristã 303, quando o sol brilhar em qualquer lugar, eu preciso de Jesus. Quando amanhecer ou tudo fenecer, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. E o pecador, vim para a luz que permaneceu na cruz, que desfaleceu, eu não lembro essa palavra. Mas eu sei que ele precisa de Jesus também. Resplandeceu da cruz. Resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Aleluia. E ele anunciou a Jesus o único caminho para a vida eterna. E Jesus foi tão impactante, tão marcante, tão penetrante na vida daquele etíope, que o texto da Sagrada Escritura vai nos falar que eles estavam indo no caminho. Mas aquele etíope já estava falando: coisa boa. Palavra gostosa. Preciso ir para a Etiópia mudado. Preciso chegar lá bem. Preciso chegar lá. Vou levar esse rapaz lá para trabalhar comigo. Vou dar um jeito. Mas isso aqui tá bom. E aí o etíope olha, vê lá um riozinho, um laguinho, alguma coisa. E ele olha para Filipe e fala assim: olha, aqui tem água. O que me impede de eu ser batizado? Aleluia. E aí a gente vê mais um somente. Porque Filipe responde para ele: nada. Você pode ser batizado. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Se você crê de todo o teu coração. A resposta do etíope foi: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Somente a fé, irmãos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Arrependimento e fé. Nós precisamos, irmãos, ter fé. Crer no Senhor Jesus. Aleluia. Não há outro caminho para a salvação. É lícito se você crê de todo o teu coração. E aqui a pergunta que fica para nós é: se a gente perguntar se crê, acho que todos nós falamos cremos. Mas aqui a pergunta vai um pouco mais adiante. É um pouco mais profunda. Você crê, mas crê de todo o coração. Você crê, mas crê com toda a sua fé. Você crê, mas não há espaço para divisão na sua vida. Aleluia. Porque se você crê que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, é Filho de Deus, é o Salvador, é o Senhor, então a obra dele é de júbilo na sua vida. Aleluia. É isso que acontece com o etíope, e somente a fé, irmão. Glória a Deus. Ele não precisou passar por ritual nenhum. Aleluia. Ele não precisou fazer nada. Ele não precisou subir as escadarias de Roma de joelho. O que ele precisou foi crer no Senhor Jesus. Aleluia. Somente a fé. Nós ainda reafirmamos essa verdade. Nós precisamos somente a fé. É necessário para prosseguirmos. Glória a Deus, aleluia. E o texto vai falar que Filipe manda o carro parar. Fala: para aqui. Vamos descer. Vai lá no rio. Não sei se era rio. Aí ele vai lá. E ele vai com o eunuco e batiza o eunuco. Que cena gloriosa deve ter sido essa. Que coisa boa deve ter sido essa. Filipe deve ter ficado feliz demais. O eunuco, então, irmãos, que alegria não foi esse dia para ele. Qual foi a sua alegria quando você desceu as águas? O que você entendeu daquele ato? Não foi bom demais, irmão? Qual não deve ter sido a alegria daquele etíope, irmão? Glória a Deus. Mas diz o texto que eles saíram da água. E acontece o primeiro e acho que o único teletransporte da história. Que o texto diz claramente, absolutamente, que eles saíram da água e Filipe foi arrebatado pelo Espírito para outro lugar e nunca mais se viu. E aí você fala: mas não está faltando um somente? Eu respondo: sim. E é exatamente aqui que eu enxergo ele. Porque o último somente da reforma protestante é: glória somente a Deus. Já pensou se aquele etíope ficasse com o coração grudado no Filipe, falando: você me explicou bem, eu te amo demais, eu vou te seguir. Não há espaço para homens na obra de Deus.
Na obra que eu digo de Deus é na obra da salvação e da restauração. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem faz é o agir da graça de Deus. E por conta disso, não havia espaço nenhum para glória em Filipe. E Deus, pelo Espírito do Senhor, tinha uma obra com Filipe para ele que realizasse em outro lugar. Ele ainda tinha que continuar pregando. E o coração daquele etíope tinha que estar voltado somente a Deus. Aleluia. E por conta disso, Filipe é arrebatado daquele lugar, vai a outro. E diz o texto que, por mais estranho que pareça, não é que aquele etíope ficou sem entender nada, não é que ele fez aquela cara de paisagem, não é isso não. Diz o texto que ele estava tão banhado, tão revestido, tão cheio, tão alegre, tão regozijante na glória de Deus, tão regozijante pela salvação, que ele não ficou se questionando onde foi que foi Filipe, onde ele foi parar. Mas o texto diz que ele segue jubiloso o seu caminho, ele segue alegre o seu caminho, ou seja, aquele caminho que ele estava fazendo lá para Etiópia, ele estava indo assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele me salvou, eu sou liberto, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, agora eu sei como é que eu devo adorar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa é a vida desse etíope, porque ele prosseguiu jubiloso o caminho, porque a glória pertence somente a Deus. Deus de maravilha. Aleluia. Filipe foi um instrumento, claro que foi, e ele continuou sendo na sua vida. Quando a gente vai ler a história aqui, lendo o livro de Atos, você vê como Deus usou Filipe, que homem de Deus. Aleluia. Mas a glória pertence a quem de direito, que é o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Glória a Jesus. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu enxergo um pouquinho da nossa história. A gente tem que se identificar com ele. A gente tem que entender esse texto. Um dia você foi o etíope, que precisou da graça de Deus tocar na sua vida e te invadir. Que precisou que alguém te explicasse as primeiras coisas da palavra. Que precisou entender que se não for Cristo na sua vida, todas aquelas suas mandingas e coisas que você fazia antigamente e que não fazem sentido nenhum, ficava com medo de deixar os dois chinelos virados porque achava que ia morrer alguém, ia lá e fazia um negócio com, não sei qual era a sua mandinga, mas tudo aquilo não tem valor nenhum. Se não fosse a fé em Cristo Jesus que mudou seu coração, ou quando você parou de dividir a glória de Deus com outros, se um dia nós já fomos o etíope que precisamos dessa instrução. Mas hoje nós que estamos aqui na igreja, nós não precisamos ser mais etíope. Se alguém ainda tem as mandingas do chinelo, por favor, seja liberto. Mas hoje nós não somos mais etíope. Quem nós somos hoje? Os Filipes. Você hoje está sendo chamado, convocado por Deus para ser o agente da graça de Deus. Glória a Deus. Para entender da Bíblia e explicá-la. Para colocar Jesus no centro de tudo. Para anunciar a fé em Cristo Jesus. Para falar da glória do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer e fechar essa mensagem declarando que essa história é a nossa história. Aleluia. Assim como a história da reforma é a nossa história. Assim como a história do pentecostalismo é a nossa história. Assim como a história do nosso campo é a nossa história. A história dessa igreja é a nossa história. A gente tem que ter marcado no nosso coração que Deus nos ensina, fala, age e nunca deixará de fazer. Através do exemplo da maior história contada. O plano de salvação de Cristo Jesus. A palavra fala dele. E esta é inerrante, infalível, inspirada. Você pode ter certeza que eu vou errar, como eu errei a letra do hino. Mas a palavra de Deus, essa não falha, essa não erra. Ela é eterna. Glória a Para Deus. sempre, Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Glória. Que nós retenhamos essa palavra e possamos então valorizar a obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós e tudo aquilo que nós aprendemos para a glória do Senhor. Que Deus abençoe, amados irmãos.